Beleza, pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza o Google Fusion Tables. Para quem não conhece, é uma ferramenta do Google muito interessante que enriquece, né, a visualização dos dados. O Google tem, né, umas ferramentas muito bacanas de visualização de dados, como o Google Maps, por exemplo, que você pode visualizar os dados no mapa, né? Ou tem uns gráficos interessantes que a gente já viu aí pela internet, né, os gráficos que o Google utiliza, né? Então, antigamente, se você tinha uma relação, uma base de dados, né, ou uma planilha com os dados e tinha o interesse de visualizar no mapa, por exemplo, você tinha que usar a API do Google, né? Então isso aí envolvia codificação. Então, para resolver esse problema, o Google criou uma interface, que é o Fusion Tables, que a gente consegue fazer essa visualização dos dados sem quase nenhum conhecimento de programação ou sem nenhum conhecimento de programação. Então, para acessar o Google Fusion Tables, a gente acessa o Google Drive, né, inicialmente, né, que era Google, que é a mesma coisa, você acessar docs.google.com, dá também. Então, e aí a gente vem criar. A parte do Fusion Tables, aqui das tabelas, não está aqui, né, no padrão, mas tem aqui em mais tabela. Como está aberto ainda, ele não aparece como principal. Então, o Google Fusion Tables, ele aceita a importação de arquivos. Ele aceita a importação de arquivos XLS, KML. KML é do Google Earth, lá se alguém faz um desenho, ele salva em KML. TSV, CSV ou até mesmo TXT. Ele aceita também as planilhas que já estão na relação de Google Docs lá, né, na relação de documentos que você tem no Google, ou aceita também resultados de formulário, né? Mas no nosso caso aqui, vou criar uma tabela em branco aqui, direto já no Fusion Tables, para não ter problema. Depois eu explico mais detalhado como que faz a importação, né? É bem fácil, bem intuitivo. Ele já criou aqui padrão para a gente, então, né, 4 colunas, uma tabela de 4 colunas, uma do campo tipo texto, number, location e date. Então a gente vai mudar um pouco essa tabela aqui. Para mudar é só vir em edit, modify columns. Então a de campo texto aqui eu vou mudar para nome. Campo numérico vou mudar para idade. Os tipos vão manter, né? O campo location vai chamar cidade e o campo date vai chamar data de nascimento. Ok, vocês viram aqui que em cada uma das colunas a gente tem o nome da coluna, o tipo, né, que pode ser texto, numérico, localidade, né, location, ou date time. Então, aí eu vou deixar, né, já como padrão. Eu vou salvar. E aí ele já mudou aqui para mim, nome, idade, cidade, data de nascimento. Então, vou começar a cadastrar aqui as pessoas. José da Silva, tem 22 anos, mora em São Paulo. E a data de nascimento é 23/5/1973. Só um exemplo aqui. Da Silva. Aí vocês viram aqui, ó, o que acontece? No campo cidade, ele já marcou aqui, grifou como amarelo, né? E aí quando você passa o mouse, ele aparece aqui aquele símbolo lá do Google Earth, né? Que aí clicando nele a gente pode ver, a gente consegue ver a localidade, ó. Então, ele trouxe aqui São Paulo aqui pra gente, ó. Aí você pode mudar, né, a locação aqui, se ele nem ficou errado. Depois eu vou explicar daqui a pouco por que isso aqui ficou em amarelo. Aí eu adicionei a linha aqui. Então, para adicionar uma nova linha, eu venho em Edit, add, ó. Então, aí ele já aparece para mim o seguinte. Vocês viram que eu adicionei
a linha lá direto, né? E eu posso adicionar nova linha por aqui, que é até mais interessante, porque ele aparece uma tela, como se fosse, ele cria automático uma tela de cadastro. Então eu vou informar aqui, cadastrar o meu nome, Diego Gurgel, idade 22 anos, cidade Uberaba, data de nascimento, aí é um date picker aqui, né, que ele já criou automaticamente, mas o que acontece? Como até para chegar em 1990 demora, então eu vou colocar manual aqui. Ok, dou save. E aí ele vai estar trabalhando, ele vai adicionar a linha aqui para mim, ó. Adicionou Diego Gurgel, São Paulo, Uberaba, né, e data de nascimento. Vou adicionar mais um. Daniela Martins, 21 anos, também de Uberaba. Então, vou colocar uma cidade diferente aqui, porque se eu colocar o mesmo, ele vai sobrepor um sobre outro ponto. Então, uma cidade de Minas aqui, Itapajipe. E eu vou colocar aqui 26 de 6 de 1991. Só para a gente testar. Beleza, então a gente já tem aqui 3 contatos adicionados aqui na nossa relação, né? E aqui, ó, o que acontece? Eu venho aqui em File, Geocode, né? O que ele vai fazer? O Geocode vai fazer? O Geocode ele vai codificar esses nomes aqui, como já está como campo localidade, mas ele já vai codificar para colocar no mapa. Então eu faço o Geocode, né? E ele pede para escolher qual campo, né? No caso, se eu tiver mais de um campo do tipo cidade, e aí eu dou Start. Ele vai fazer o Geocode. Aí Close, ó, vocês podem ver aqui que já não está mais amarelo. Então essa cidade aqui, elas já estão codificadas. Então, e agora? Não é só preencher a tabela, agora eu quero ter uma visualização melhor. Então vem em Visualize Map. Então olha só que interessante que ele vai trazer para a gente. Olha aqui. Ele trouxe no mapa já cada um dos pontos. E aí olha que legal. Eu clico aqui em um ponto, ele traz para mim nome, ele já cria, né, uma caixa com os dados que eu preenchi lá. Olha só. Aquele campo endereço lá é o mesmo endereço que a gente usa para pesquisar um endereço no Google. Então, se você colocar lá, por exemplo, cidade, tracinho, estado, porque eu sei assim, que existe mais cidades com o mesmo nome no Brasil, né? Então, cidade, tracinho, estado, e aí ele aceita também. Então, ele cria aqui uma caixinha, quando você cria, né, pede para visualizar do tipo mapa, ele cria para você automaticamente o ponto, né, usando aquelas coordenadas de localidade lá, que está aqui, ó, cidade, né, que se tiver mais de uma coluna, ela vai aparecer aqui para escolher. Então, e aí o que a gente pode fazer além disso? A gente pode configurar o Info Window, né, que é a janela de informações, que essa janela, quando eu clico no ponto aqui, é a janela que quando eu clico no ponto, ela aparece. Essa aqui é a Info Window. Então, eu configuro ela, né? E aí, aqui que entra uma parte já de programação, né? Então, ele cria automático, mas se você quiser ainda personalizar, ó, eu não quero que mostre a data de nascimento na Info Window. Ok, né? Dou Save. E aí só vai mostrar nome, idade e cidade. Joia. Configuração. Agora eu quero que a cidade apareça em primeiro lugar, depois o nome. Então é só eu vir aqui, ó, tem o automático, né? E tem um custom.
que eu posso personalizar. Então isso aqui é HTML. Então eu venho aqui, ó, dou um Ctrl X, dou um Ctrl X aqui na cidade, e aí vai aparecer aqui. Então no HTML, para colocar aquele campo lá, ele coloca aqui, ó, chave, né? E coloca entre chaves o nome do campo que tem o dado. Então eu vou em Save de novo e a gente vai ver que a cidade vai aparecer em primeiro lugar. Ó, cidade, Uberaba apareceu em primeiro, só que, tá vendo? Ficou junto. Então a gente volta lá, vamos editar, vamos colocar um BR aqui para poder saltar uma linha. Aqui, pronto. Ó. Cidade em primeiro lugar, depois nome e a idade da pessoa. Né? Além disso, claro que temos configurações mais avançadas. Além disso, a gente pode mudar. Vocês viram que aqui o marcador está muito pequeno, né? Quando você vai clicar, então você pode usar um marcador maior aqui. Consegue mudar o marcador. Então, eu vou em Save. E aí, ó, ele já apresenta de uma forma mais, né, um marcador maior. Está atualizando ainda. Aqui, prontinho. Aí que a gente já consegue ver, ó, um marcador diferenciado, né? Então é bem interessante, é uma forma diferente da gente visualizar os dados. Ainda aqui na Info Window, o que a gente pode fazer? Como é uma coisa personalizada, por exemplo, a gente pode colocar cidade, colocar um tracinho embaixo, né, que é a tag HR aqui para colocar traço, linhas, né, em HTML. E aí, vamos ver que o marcador está aparecendo a bolinha ainda. Às vezes ele demora um pouco para atualizar, mas não tem problema. Aqui já está atualizado. Ó, tá vendo? Agora ficou cidade, tracinho. Então você consegue personalizar, fazer o que você quiser na parte de HTML, para tornar essa Info Window aqui mais apresentável, né? E aí, o que você pode fazer depois, né? Pegou esse mapa aqui, posiciona ele onde você quer que seja apresentado no seu site, por exemplo, ou para que você quiser fazer, para uma página específica, para testar. E aí, clica aqui, ó, Get Embeddable Link. O que acontece? Esse aqui é o link para você poder incorporar, né, em um determinado site. Então você pode mandar o link direto, né, por e-mail, ou colar esse HTML aqui. Né, colar e cola no site, ele vai apresentar o mapa exatamente nessa posição aqui, visualizando esses dados. E aí depois aqui tem outras visualizações, né, que dependendo do tipo de dado que você tiver, ele pode mostrar, né, de um jeito mais interessante. Então tem uns gráficos aqui, olha só, né, que você pode também incorporar. Então ele aqui, ele mostra o que ele pegou, o nome, né, ele já pega os campos, né, como ele já sabe que tipo é cada campo, então ele já pega o campo nome, idade e tenta já montar um gráfico automático. Mas aqui pra gente esse gráfico ficou irrelevante. Tem como mostrar uma timeline também. E aí, isso aqui, o mais interessante para esse que eu fiz especificamente ó, tá sem plugin aqui. O mais interessante para esse especificamente é o visualização no mapa. Depois eu vou fazer outros vídeos. Isso é só mais uma introdução mesmo para a gente ver o potencial que a ferramenta tem. Então é uma ferramenta muito interessante que facilita bastante e que torna a visualização de dados mais dinâmica,
né? Você mostrar uma coisa no mapa é muito diferente de você mostrar uma coisa em uma tabela. Enriquece muito mais a visualização. Então, se uma loja, por exemplo, tem um cadastro de clientes, né, e ela consegue gerar um arquivo no Excel, por exemplo, um XLS desses cadastros de cliente, ela tem uma informação muito rica que, se ela colocar aqui, ela consegue ver por região onde é que está concentrado os clientes dela, né? Então, olha só, né, o que ela pode fazer com isso? Ela pode, sei lá, fazer uma campanha onde a loja dela não está atingindo tanto, ou fazer uma campanha de promoção em uma região específica que tem muitas vendas lá e sabe que vai dar resultado. Assim. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se tiver sido útil aí para alguém, comentem o vídeo, né? Divulguem, né? Que é uma ferramenta muito interessante mesmo, né? Enriquece muito. Muito obrigado. Agradeço a atenção. Obrigado por ter assistido.